Estamos iniciando com a aula de número 1, o tema de número 5 da disciplina Mecânica dos Fluidos. E esta primeira aula do tema 5, o tema 5 é sobre empuxo, lei de Arquimedes, princípio de Arquimedes. Nesta primeira aula, vamos dedicar alguns minutos para falar deste grande sábio da antiguidade. Arquimedes nasceu em Siracusa, que é uma cidade da atual Sicília, de forma que é da atual Itália. Naquela época, Siracusa tinha boas relações com a Grécia, era um reino independente, e Arquimedes nasceu no ano de 287 a.C. e morreu um pouco mais de 60 anos depois, né, em 212 a.C. O fato é que Arquimedes foi um grande inventor, também astrônomo, matemático, e trabalhou em áreas que hoje chamaríamos de física e engenharia. Essas áreas não existiam naquela época, não é? Arquimedes deu grandes contribuições, aqui estamos falando da física e da matemática. Em primeiro lugar, deu grandes contribuições às máquinas simples. Ele entendeu muito bem o princípio de funcionamento da alavanca. E aqui estamos falando da estática. Também deu contribuições para o entendimento do centro de gravidade, da sua relevância do ponto de vista do equilíbrio. E ele, então, dedicou algum tempo a entender essa questão do equilíbrio dos corpos, né? Para alguns, ele foi o maior matemático de todos os tempos, né? Ele escreveu, como temos aqui, várias obras, né? A maioria na matemática, porque para alguns ele foi o maior matemático da antiguidade, né? Quadratura da parábola. Aqui, alguns acham que começou o cálculo diferencial integral, no caso, o cálculo integral. Ele descobriu uma curva chamada espiral. Ele escreveu um livro das espirais, dos conoides, dos esferoides, da esfera e do cilindro. Entendeu tudo a respeito dessas duas superfícies, né? Claro que a esfera não é uma superfície, né? Mas, de qualquer maneira, ele entendeu também a questão da área de uma esfera, né? A área que delimita uma esfera. Uma esfera é um corpo sólido, né? Assim como o cilindro era visto por ele como um corpo sólido, né? O fato é que do equilíbrio dos planos e dos corpos flutuantes são as obras principais no que diz respeito à física. De forma que nós estamos aqui, nesta aula, na verdade, discutindo as suas descobertas, que são apresentadas neste livro, dos corpos flutuantes, né? A sua obra atravessou séculos. Em relação às máquinas simples, ele entendeu duas muito bem: a alavanca, o princípio de funcionamento da alavanca,
E também o parafuso sem fim, né? Muito útil para levar a água de um ponto a outro. E ele tem essa frase atribuída a ele, onde ele valorizava muito a alavanca. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. O difícil é encontrar o tal ponto de apoio, né? Então, nesta aula, vamos falar dos corpos flutuantes, né? Numa aula do curso de mecânica, vamos falar dessa obra, do equilíbrio dos planos, né? Onde ele valoriza muito o centro de gravidade, né? Aqui está duas máquinas simples, né? Uma bolada por ele, né? Esse parafuso sem fim, e que nos permite levar água de uma parte mais baixa para uma parte aqui em cima, com esse parafuso, girando o parafuso sem fim, né? E o outro é o entendimento do princípio da alavanca. Claro que a alavanca já era utilizada do ponto de vista mais prático, né, antes dele. No entanto, ele entendeu como funciona a alavanca, né, o princípio da alavanca. Introduziu métodos para descobrir o centro de massa, o que ele chamava naquela época de centro de gravidade. É a mesma coisa, né? Então, regras simples para descobrir o centro de massa, o centro de gravidade de um corpo, pendurando ele com uma cordinha, mudando de posição. E esse ponto de encontro aqui determina o centro de massa de uma figura plana, né? E aqui a máquina simples, a alavanca, com um fulcro, que é o ponto de apoio ao qual se referia Arquimedes, né? Então você tem uma força motora que você aplica de um lado e uma força resistente, é aquilo que você quer levantar, por exemplo, com a alavanca, né? Ele também era um grande inventor, né? E Siracusa acabou sendo conquistada, tomada pelo exército romano. Mas, sem antes o Arquimedes dar um enorme trabalho, porque ele criou, né, vários dispositivos, armas, né, que provocavam grandes estragos nas legiões romanas, né? Esse aqui é o famoso espelho ardente, né? Ou seja, que fazia convergir a luz para um ponto e, com isso, incendiar um barco, por exemplo, né? O fato é que, durante a ocupação dos romanos da cidade de Siracusa, um soldado, inadvertidamente, sem saber exatamente quem ele era, acabou matando um dos maiores gênios da história da humanidade, né? Na matemática, temos aqui duas grandes contribuições, né? A primeira é a espira, uma curva, que está aqui em amarelo, essa curva, a espira aqui, né? Está aqui em amarelo, tá vendo? A expressão para a espira é esta aqui. É uma função onde a distância até a origem é proporcional ao ângulo. Essa é uma curva. A outra é um método para determinar a área sob uma parábola. É esse o problema aqui, né? Então, tem aqui a interseção de uma reta com uma parábola. Eu quero saber qual é a área. E ele utilizou um método conhecido como método de exaustão. Você divide a área em pequenos pedaços e depois soma a área dos pedaços. É assim o princípio de funcionamento do cálculo integral. Então, ele foi uma espécie de precursor do cálculo integral. O que nos interessa aqui nessa aula, e ele se tornou famoso por isso, foi a descoberta de uma força. Até então,
desconhecida. É claro que sabiam os efeitos, né? Porque se os barcos navegavam, né, era por conta disso, mas se pode navegar sem saber como funciona, né, a flutuação de um navio, né? O Arquimedes, ele descobriu, em primeiro lugar, né, que um objeto imerso na água, ele tem um peso que é menor. É o peso aparente do corpo, né? Essa foi a grande descoberta dele. Depois de fazer essa descoberta, dizem que ele saiu pelas ruas gritando Eureka, Eureka. E, curiosamente, Eureka ainda é, nos dias de hoje, sinônimo de descoberta, descobri, descobri, descobri. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, eu tive uma eureka. Ou seja, eu descobri alguma coisa, né? Então, essa é uma palavra que ele acabou realmente ficando aí famoso por ela. Se ele saiu nu ou não, né, pelas ruas de Siracusa, ninguém tem muita segurança sobre isso, né? E esse problema foi colocado pelo rei de Siracusa, que gostava muito de Arquimedes, né? E o rei queria saber se a coroa dele era de ouro puro ou se ele foi, na verdade, passado para trás, né? Foi enganado pelo ourives, né? Usando outro metal. Então, essa foi a motivação da descoberta de Arquimedes, né? E essa lei, né, de Arquimedes é bem conhecida, é que qualquer objeto submerso ou parcialmente submerso em um líquido sofre a ação de uma força para cima, vertical, né, denominada empuxo, cujo módulo é igual ao módulo do peso do líquido que ele desloca. Que esta expressão aqui, né? Isso aqui é a expressão para a massa do líquido que é deslocado. Vezes G é o peso do líquido deslocado, né? E essa força tem, então, o nome de empuxo, que foi uma grande realização de Arquimedes.